Olá, meus alunos do sétimo ano B. Hoje, a nossa aula de ética é a continuação do capítulo que iniciamos na aula passada, que é o capítulo 4, que fala sobre o consumo e o consumismo. Hoje a gente vai abordar alguns tópicos e algumas temáticas que o capítulo traz, né, nessa parte final. Daí, como a gente começou a ver o conceito que é o consumo, a questão do consumismo, do consumo consciente, a gente viu os tipos de consumo que tem. Tem aquela pessoa que tem o consumo responsável, que não só vai comprar só o necessário, mas também aquela que vai procurar a origem daquele produto, se aquela empresa tem menos impacto no meio ambiente. Então, quando a gente começa a abordar um pouco mais sobre a questão do consumo, a gente vai entrar na questão da sociedade. Como isso influencia hoje em dia, em pleno século XXI, a questão desse consumismo, e não só em relação a isso, mas a questão do poder econômico, porque isso afeta diretamente e também gera desigualdade entre as classes sociais. A gente sabe que tem classes sociais que têm um poder aquisitivo maior e vai ter um poder de consumo maior. Daí a gente entra no tema, o consumo de consome. Como assim o consumo de consome? É a questão de você ostentar, falar, o meu pai tem um carro melhor que o seu, eu tenho um celular de última geração, o meu tênis é importado, o seu não é, a minha blusa é importada, a minha camisa é importada, eu tenho um jogo de última geração. Aí você começa a se perceber nessas falas, eu tenho, eu tenho, eu tenho. Você começa a observar que isso você está dando valor à questão material para ter um status na sociedade, de ser valorizado pelo que você tem e não pelo que você é. Então a gente entra numa discussão que é melhor você valorizar a pessoa realmente o que ela é, ou você vai valorizar o que ela tem. A gente começa a ver isso em relação aos laços de amizades. Muitas vezes essas amizades acabam sendo criadas só porque a pessoa tem um telefone da última geração, só porque a pessoa tem roupas descoladas, vive na moda, tem um poder aquisitivo. Aí você acaba construindo essas relações de interesses por bens materiais e você começa a perceber que isso é superficial, isso não é uma amizade de fato. O certo é valorizar a pessoa pelo que ela é e não pelo que ela tem. E isso é uma consequência dessa geração de consumo que acaba influenciando vocês, a toda essa geração que a gente vive, de influenciar, de você consumir. Se você não tiver aquela camisa, aquela tiara, ou brinco, uma pulseira ou um celular, você não vai estar inserido na sociedade. Isso é errado. Isso é um discurso que vem sendo pregado pela sociedade de consumo há muito tempo, a sociedade consumista, que só pensa nos bens materiais. E a gente sabe que a gente não tem que pensar assim, a gente tem que pensar realmente no que é importante nas relações sociais, na questão de respeito, de caráter, de agir realmente de forma honesta, da questão do meio ambiente e perceber que esse objeto, um celular, uma camisa, isso são coisas supérfluas que não deve dar importância para você. E não deve ser aquela coisa, se eu não tiver aquele tênis ou aquele sapato da moda, eu não vou estar inserido na sociedade. Não, esse tipo de pensamento está errado. E isso vem por causa da sociedade de consumo, essas influências que a gente tem nas redes sociais, dos marketing que é feito para você pensar assim. Mas isso está errado, você tem que valorizar realmente a pessoa pelo que ela é. Dando continuação. Daí a gente entra num tema que é muito comum, que é a ostentação e o funk. A gente sabe que, quando a gente fala do funk, é um ritmo, um gênero musical que surgiu das classes médias, na classe D, e você começa a ver, essas pessoas que são funkeiros começaram a ganhar prestígios, e para ser aceito no meio da sociedade, eles começam a ostentar colares de joias, carros, carros de última geração, importados, telefones, isso tudo, roupas de grife, isso tudo para ser aceito na sociedade. E também não é só aceito, mas também mostrar que ele veio da periferia, ele é um cara da comunidade que conseguiu, através do funk, a ostentação, de mostrar toda essa conquista, que esse dinheiro que ele conquistou com esses bens materiais. Isso é muito comum acontecer, porque a classe pobre sempre foi oprimida, sempre foi explorada, e sempre acontece a questão do preconceito.
principalmente preconceito em relação à moradia. Então, essas pessoas, quando começam a ter algo, um dinheirinho a mais, ele quer mostrar também que tem esse poder aquisitivo, certo? E daí vem essa questão da ostentação, você ostentar algo mesmo morando em áreas de periferia, em áreas de comunidade, certo? Então, isso ganhou mídia por causa desse funk ostentação. Continuando. E daí a gente vem a questão do consumo e o desperdício. Quanto mais você consome, mais você vai gerar um impacto no meio ambiente e você vai ter a produção de lixo. Daí, quando a gente fala a questão do desperdício, para o destino que você vai dar, a questão de reciclar aquele lixo, de até mesmo de repensar se realmente é necessário comprar aquele produto, principalmente as questões das embalagens plásticas. A gente tem hoje em dia a questão da proibição do canudo de plástico. Então, desenvolver uma consciência, não só pensando, eu vou comprar, mas também pensando qual é o destino final dele que eu vou ter daquele produto. Se eu vou usar por um longo período, se é por um curto período. Então, começar a pensar nesse desperdício e também começar a pensar qual é o destino daquele lixo, na questão da reciclagem daquele material. E, por último, a gente tem uma coisa que se chama defesa do consumidor. Sim, defesa do consumidor é o Código de Defesa do Consumidor. É uma lei que vai dar, como a gente que está consumindo, comprando, os direitos de garantia, do tipo de troca, de se o material você comprou um tênis, um celular, e ele quebrou com menos de um mês, você poder ter essa assistência de garantia de conserto de graça. Então, o direito do consumidor está ali, não só para garantir nossos direitos em relação aos valores, aos preços ser mais justos, e você ter como segurança do tipo, se eu vou naquela loja comprar algo, e se aquele produto apresentar defeito, eu ter como direito de trocar, ou até mesmo ter meu dinheiro de volta. Então, o direito do consumidor está aí para defender o consumidor, não só desde a questão dos preços, tem uma questão de preços abusivos, e você pode denunciar, a questão do direito à troca de mercadoria, até mesmo do atendimento que você vai ter naquela loja. Eu vou concluindo por aqui. Qualquer dúvida ou questionamento em relação ao conteúdo ou atividade, vocês podem me perguntar.